um terrível empate do Sport diante da Ponte Preta na Ilha do Retiro. Uma das piores atuações do Sport nesse Campeonato Brasileiro. E é até difícil dizer isso porque o time coleciona atuações desse perfil, né? Um primeiro tempo que beirou o inacreditável, porque todos os problemas que a gente vem batendo na tecla exaustivamente, repetidamente, sabe? Enfrentando críticas de alguns torcedores que preferem forjar uma situação que já não existe há algum tempo. Parece que aqueles primeiros 35, 40 minutos ali do jogo contra a Ponte foram o combo, o resumo de forma didática de tudo que a gente vem alertando. De um time que é absolutamente incapaz de envolver qualquer equipe desse campeonato, porque enfrentou o ABC e não envolveu, enfrentou Londrina e não envolveu, enfrentou o Avaí e não envolveu, enfrentou a Ponte e não envolveu. Um time vulnerável na marcação, assim, uma marcação extremamente passiva, distante. Um time que leva 3 gols do Criciúma, que leva 2 gols do Ituano, que leva 2 gols do Avaí. Tá? Um time muito, muito frágil defensivamente. Você soma essas duas características e você, quando vai para os detalhes, quando você vai peça a peça, a situação vai ficando mais assustadora, porque você tem um goleiro absolutamente sem a menor condição de ser titular do time. Tá? E eu não sei se Renan, se Jordan, mas Denis não pode ser titular do Sport. Tá? Você tem um Sabino que vem repetindo jogos horrorosos. O Eduardo, que fez um primeiro tempo hoje, que eu não consigo nem classificar. Mas fundamentalmente, os jogadores em que o treinador segue dando 1, 2, 3, 10 mil chances e as respostas não vêm. Tá? Como Peglo, que talvez seja o exemplo mais claro, como Ronaldo, tá? Que não tem a menor condição. Não existe nada que coloque o Ronaldo à frente de Fábio, à frente de Felipe, e ele continua jogando. Labandeira também é um jogador muito irregular, enquanto outros, inclusive reforços, Alan Ruiz, Fabrício Daniel, tá? Jogadores, Felipe, jogadores que até a direção tão criticada trouxe, e Henderson não os coloca em campo. Foi preciso tomar um 3-0 para ele fazer um arremedo aí de tudo que ele tinha no banco e no ato de desespero colocar esses jogadores em campo. Ele até na coletiva, eu vi um trecho da coletiva voltando para casa, ele falou que colocou, inclusive, sem estar preparado. Tipo, passa a semana, ele deixa muito claro que ele não treina alternativas. Tá? Ele disse que ia pro buraco, Fred. Estava lendo a matéria agora, disse que o time estava indo pro buraco. Só foi por conta disso. Ou seja, só foi por conta disso. Ele não treina. Pelo jeito, ele não treina. Ele não treina alternativas. Na verdade, é preocupante dessa frase ele achar que ele não está indo. Que ele não foi. Assim, que a pontuação está ali, mas que está tudo apertando, mas que não está indo para o buraco. Que ele conseguiu enxergar isso hoje. Assim. Se abrir um pouquinho o horizonte, vai ver que esse desempenho hoje contra uma das portas mais abertas que o Sporting mostra que vai ser uma reta final bem complicada. Tende a ser. Então, eu acho que o primeiro tempo, sabe, no final das contas, foi uma tapa na cara de quem é cego. Um tapa na cara de quem fecha os olhos. Um tapa na cara de quem tenta, com cobertor curtíssimo, encobrir as lacunas, os erros e a completa falta de solução que Henderson Moreira conduz o Sport há alguns meses. Há alguns meses. Do mesmo jeito que Henderson foi elogiado aqui, ainda que com algumas observações naquele início de ano, por podendo ter rodado mais, o time do Pernambucano era basicamente esse o ponto que a gente criticava, poderia ter testado mais alguns jogadores da base, descansado alguns jogadores, mas as respostas eram muito positivas. Agora as decisões são inacreditáveis e a resposta é muito, muito, muito negativa. Tá? Porque Fred, essa patinada que o Sport está dando... Henderson fez o melhor esporte dos últimos anos. Henderson fez o melhor esporte
de se dar gosto de ver dos últimos anos. Fazia tempo que você não via um time do Sport que você apreciava ver aquele time. Só que ele tem que saber que os elogios existem, como existiram, só que tem momentos que as críticas precisam ser escutadas e serem absorvidas e entendidas. Exatamente, Cauê.